Após 7 anos de tramitação, o projeto de lei que regulamenta os criptoativos, as criptomoedas no Brasil, foi votado e aprovado. Em um primeiro momento, isso pode parecer uma notícia super positiva, uma notícia super boa. Mas será que realmente foi? Será que esse projeto de lei de fato representa os anseios e as necessidades da comunidade cripto no Brasil? Isso a gente conversa depois da vinheta. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever e, claro, se puder, ativar também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for soltando, de todo o conteúdo que a gente for produzindo. Pois bem, vamos direto ao ponto. No último dia 29 de novembro de 2022, depois de 7 anos de tramitação, o projeto de lei que regulamenta os criptoativos no Brasil foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos para a matéria primeiro e depois a gente conversa um pouquinho mais até sobre a minha opinião sobre isso. Primeiro vamos para a notícia, de fato, para o factual, e depois a gente vai para a minha opinião, para a minha visão como entusiasta e player desse mercado desde 2016. Então vamos lá. Aqui a gente está na matéria do nosso parceiro Cointelegraph Brasil, que falou, exatamente isso. Um dia histórico, após 7 anos, deputados aprovam o projeto de lei de criptomoedas no Brasil. Vale ressaltar que esse projeto de lei que foi aprovado é o 4401 de 2021, ou seja, não fazem 7 anos desse projeto de lei, mas ele foi um substituto, ele substituiu o PL 2303 de 2015. Esse projeto de 2015 ele era uma aberração. Ele equiparava criptomoeda com ponto de fidelidade de milha, por exemplo. Era algo absurdo. Se você achar, se no final do vídeo você continuar achando o atual ruim, é porque você provavelmente também não leu o de 2015, porque se o de agora é ruim, o de 2015 era tenebroso, era assustador, era de fato uma aberração. E essa aprovação aconteceu depois de 7 anos, depois de muitas indas e vindas entre Câmara e Senado, de muitas perdas de acordo. E ontem o deputado federal Expedito Neto, que foi um dos relatores, falou: hoje estamos votando uma matéria histórica, não só para o nosso país, mas para o mundo. E o Brasil se coloca à frente do mundo ao debater esse tema. Gostaria de parabenizar meu amigo Ário Ribeiro, que foi o proponente desse projeto. Deputado Ário Ribeiro, ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro e ele é o autor desse projeto de lei que agora foi aprovado e, se for sancionado pelo presidente, irá virar lei. O deputado também destacou que o PL aprovado não é definitivo, que o regulador determinado pelo projeto de lei é que irá determinar as regras específicas para o mercado de criptoativos. Esse negrito aqui é muito importante e a gente vai debater sobre ele daqui a pouco. Ou seja, o projeto de lei foi aprovado, já foi aprovado, só que a gente ainda não tem bem definida as regras que vão valer, porque o projeto de lei indicou o regulador determinado pelo projeto de lei, no caso é o Bacen, ele indicou o Bacen como responsável por determinar as regras. Ou seja, projeto de lei aprovado, só que a gente ainda não sabe quais são as regras. Ou seja, não é regras claras que eles estão falando, ainda não temos. Um outro ponto importante é esse daqui, que foi marcado em negrito pelo Cointelegraph Brasil. Um dos temas mais polêmicos do projeto de lei, a segregação de patrimônio, foi rejeitada pelos deputados. Em sua defesa, os deputados destacaram que segregação de patrimônio poderia impedir o desenvolvimento do mercado no Brasil. Curiosamente, essa parte de segregação patrimonial era algo muito importante e era algo que muitos usuários gostariam que isso não tivesse sido retirado. O que é a segregação patrimonial? É separar o que é dinheiro de cliente e o que é dinheiro da empresa. Por exemplo, no exchange, o que é dinheiro de cliente depositado, ou seja, que ele está custodiando, e o que é dinheiro do caixa da própria empresa, que não tem nada a ver com dinheiro custodiado de cliente. Então, se tivesse essa segregação patrimonial, a gente conseguiria saber o que é o que, qual parte é qual. Como a segregação foi retirada, a gente não tem esse indicativo. Uma outra coisa que foi rejeitada naturalmente foi a eliminação de imposto para atividade de mineração. Claro que isso seria rejeitado. Era óbvio que isso seria rejeitado. A ABCripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia,
enviou uma nota tanto para o Cointelegraph Brasil quanto para o próprio Criptofácil, que a gente também vai ler aqui, exaltando a aprovação, né, desse projeto de lei. Tal medida garante que a sociedade brasileira dê mais um passo a caminho da segurança e desenvolvimento do setor. O marco regulatório é de extrema importância, pois estabelece regras claras quanto às responsabilidades das empresas e do regulador. A AB Cripto acredita em um futuro muito promissor para a área, entende que é o primeiro passo de muitos que serão dados em relação à criptoeconomia no Brasil. Dessa declaração, um ponto importante do que foi falado pela AB Cripto e que pode ser verdade de fato, é a parte de primeiro passo. Por quê que eu frisei essa parte do primeiro passo? A gente vai até para uma outra matéria aqui do Cointelegraph, onde ele reuniu vários especialistas. Eu também vou encerrar justamente com essa visualização do Criptofácil também, que é um bom primeiro passo. Eu hei de concordar com que o Zé Domingues, que fora sócio do Firmo Cardoso e Moreira Advogados, ele também é host do Bitcast comigo, inclusive, que esse projeto de lei pode trazer mais segurança no sentido de conseguir atrair investidores institucionais, por criar uma pseudo-aura de mais segurança jurídica. E aqui eu concordo com ele. Logicamente, ingressos de mais investidores, sejam eles do varejo institucionais, é sempre um ponto positivo. Mas, porém, contudo, eu também hei de concordar com a declaração do advogado, do Rafael Steinfeld, que ele classificou o projeto de lei, a lei, né, no caso agora, como limitante. Abre aspas, infelizmente o marco regulatório dos criptoativos veio por meio de burocracias, licenças e a criação de tipos penais. O Brasil perde mais uma vez a chance de ser a vanguarda do empreendedorismo, especialmente relacionado a um mercado que só cresce no mundo. A arbitragem regulatória e a exportação de empreendedores aumentará cada vez mais. E ele também criticou justamente a parte que eu estava falando de segregação patrimonial, que daria sim mais segurança para os usuários. Com a ausência do artigo, o patrimônio dos clientes passa a ser confundido com das exchanges, o que pode causar grandes perdas em caso dessas empresas enfrentarem problemas de insolvência, que é algo que a gente viu até recentemente, ainda nesse mês de novembro, né, de 22, na FTX. Vale ressaltar que o Rafael Steinfeld, ele gravou um vídeo, eu não vou soltar o vídeo aqui agora, não todo, mas ele publicou lá no Instagram dele. Eu vou ler aqui para vocês alguns pontos. Ele soltou, na verdade, um comunicado ao mercado com esses pontos que ele se preocupa. Eu vou ler aqui alguns pontos para vocês, porque é um conjunto de pontos. Eu vou ler aqui algum desses pontos para vocês. O texto final ainda não foi divulgado, mas é possível comparar com o texto do Senado, parecer final da Câmara e votação dos destaques. O projeto de lei vai para a sanção presidencial e poderá ter vetos, o que eu julgo improvável. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é um abre aspas e fecha aspas, tá? Eu tô lendo o que o Steinfeld falou e o link completo pro vídeo, pro comunicado dele vai estar na descrição desse vídeo. A partir da promulgação, a lei entrará em vigor após 180 dias. O Bacen, Banco Central Brasileiro, será o órgão regulador e deverá estabelecer regras em até 6 meses contados a partir da data em que a lei entrar em vigor. A lei prevê licença prévia, dado pelo Bacen, para o funcionamento de qualquer empresa que preste serviços de ativos virtuais, estabelecerá condições para o exercício de cargos estatutários ou de administração. O artigo que previa segregação patrimonial entre os bens do cliente e da empresa foi suprimido. Também foi suprimido a regra de transição, o que permitia às empresas que já atuam no mercado a continuarem suas operações até a decisão definitiva da licença a ser emitida pelo Bacen. Ou seja, ficará a cargo do Bacen definir essas regras de transição, tendo risco de empresas pararem totalmente suas atividades até a obtenção da licença. Foi criado um novo tipo penal que versa sobre fraude em prestação de serviços de ativos virtuais, valores imobiliários ou ativos financeiros. Foi alterada a lei número 7492/86, equiparando serviços referentes a operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia, a instituições financeiras. As penas para o crime de lavagem e ocultação de capitais foi majorado de 1/3 a 2/3, quando forem cometidos por meio da utilização de ativo virtual.
as prestadoras de serviços de ativos virtuais foram incluídas no rol de atividades sujeitas ao cumprimento de regras previstas na Lei nº 9613 de 98 do COAF. Se tudo se encaminhar de forma natural, ainda esse ano a lei será promulgada, entrando em vigor em meados de maio de 23, com publicação de norma regulamentar pelo Bacen até o final de 23. Fecha aspas para toda a declaração do Rafael Stenfield, OAB de São Paulo. Vou voltar aqui para um ponto que ele falou, que é um ponto que me preocupa muito, particularmente falando. Ou seja, ficará a cargo do Bacen definir essas regras de transição, tendo risco de empresas pararem totalmente suas atividades até a obtenção de licença. O que isso quer dizer? Vai ser necessária uma licença para operar no setor. Beleza? Vai ser necessária uma licença. Isso eu, Paulo, sou contra. Aqui já é opinião, não é fato. Eu, Paulo, sou contra. Porque eu acho que isso acaba funcionando como uma reserva de mercado. Quais vão ser as características, quais vão ser os pré-requisitos para ter essa licença? Em Nova York isso aconteceu e funcionou como uma reserva de mercado. Então, quais vão ser os pré-requisitos para essa licença? Enfim, isso é um outro debate ainda. Arrancaram o artigo de transição. Então, vai depender do Bacen definir as regras de transição. Ou seja, pode ser com que as empresas que existem hoje em dia não sejam autorizadas a continuar operando até ter a licença concedida. Eu estou falando que isso vai acontecer? Longe de mim. Eu não estou falando que isso vai acontecer porque não tem como a gente prever futuro. Seria fazer futurologia. Não é uma previsão, mas é uma possibilidade. E só pelo fato de existir a possibilidade é, ao meu ver, opinião do Paulo Aragão, algo extremamente ruim. Esse é um ponto. O outro ponto é justamente sobre a licença. Isso é, na minha opinião, uma forma de você impedir a inovação. A gente tem casos de exchange no Brasil, como a própria Foxbit, que é uma das maiores hoje em dia, já foi a maior da América Latina. Ela surgiu na garagem. Não estou nem falando se ela é contra ou se ela é a favor disso, tá? Eu nem perguntei, sinceramente, não interessa pro que eu estou falando aqui agora. Mas eles surgiram como uma empresa de garagem, como uma empresa de amigos que se conheceram na internet depois, em um momento em que a inovação do mercado de cripto brasileiro era dessa forma, que se não fosse dessa forma não era de forma nenhuma. Isso, com o advento de licença, acabou. Isso não existe mais. E por que eu estou falando que isso não existe mais? Uma licença provavelmente vai depender de um valor a ser pago, vai depender de uma integralização de capital social acima de X mil reais, se não for milhão, já que equiparou com instituição financeira. Ou seja, você acaba dificultando que novas empresas surjam. Startups pequenas, startups enxutas, com boas ideias, talvez não consigam obter a licença. Então a gente pode acabar coibindo inovação. A gente pode acabar criando uma reserva de mercado para os players que já estão sólidos, né, que já estão com bases sólidas em território nacional, e impedir que novos surjam. Eu acho, de novo, opinião pessoal minha, é realmente achismo, que o que a gente vai conseguir com isso é uma maior exportação de capital intelectual. Ao invés do empreendedor querer fazer a empresa dele no Brasil, ele vai fazer uma arbitragem regulatória. Ele vai migrar para um país que é mais benéfico no sentido de regulação e vai prestar serviço para o Brasil da forma menos exposta às leis brasileiras possível, que nem a gente já tem hoje em dia com algumas corretoras. Então, eu estou falando que toda regulação é do mal? Não, eu acho que regulação é algo que a gente nem pode mais debater. Agora aconteceu, mas a gente nem podia mais debater se iria acontecer ou não, era um fato que iria acontecer. O problema era a gente conseguir se sentar à mesa e debater de uma forma propositiva, de tal maneira que a legislação fosse branda e benéfica ao setor. Não foi o que aconteceu, na minha opinião. Mas o Brasil é o centro do debate mundial agora, porque tá todo mundo falando dessa aprovação de lei no Brasil. É uma verdade. Só que só a gente aqui no Brasil sabe como de fato é a lei. A legislação brasileira é um horror. A Constituição brasileira só brasileiro entende, olhe lá, mesmo assim não entende muito bem. Então, o que vem lá de fora no sentido de elogio à legislação, elogio à lei, não necessariamente tem que ser levado a sério.
Porque só a gente que está aqui trabalhando no mercado todos os dias entende como realmente é. Então, eu tenho bastante dúvida sobre o quão assertivo foi essa lei, foi esse projeto de lei aprovado. A gente sabe que diversos players foram convidados a falar, né, nas sessões especiais, e diversos deles, apesar deles terem sido convocados, não tiveram nem data marcada. Ou seja, foi um convite falso. Não escutou o setor realmente. Escutou meia dúzia de pessoas, de 3 ou 4 que não passam de 2. Então, eu vejo com olhos de preocupação. Eu fico com medo da inovação ser coibida, ser brecada e disso causar uma fuga intelectual ainda maior no Brasil, no mercado de criptoativo. Mas, por fim, para encerrar esse vídeo, que é um tema que eu nem gosto muito de falar, na verdade, né, que é regulação, lei e tudo mais, porque eu não sou advogado, eu não me considero uma pessoa extremamente no lugar de fala, né, para falar sobre lei. Para encerrar, eu queria deixar claro uma mensagem de que podem tentar coibir a inovação do mercado cripto como desejarem, mas o mercado cripto ele é imparável. Se acham que o Estado é capaz de parar cripto, estão enganados. Não vou falar também que cripto é capaz de parar o Estado, que não é o objetivo, mas cripto é descentralizado. Cripto não para. Cripto é incensurável.